O propósito imutável de Deus. Salmos 8 nos mostra que o propósito e o plano de Deus nunca mudaram. Após a queda, a vontade e a exigência de Deus para o homem permaneceram as mesmas, sem alterações. Sua vontade em Gênesis 1, quando ele criou o homem, ainda permanecia boa, apesar de o homem ter pecado e caído. Embora o Salmo 8 tenha sido escrito após a queda do homem, o salmista ainda era capaz de louvar, seus olhos ainda estavam sobre Gênesis 1. O Espírito Santo não esqueceu Gênesis 1, o Filho não esqueceu Gênesis 1, nem o próprio Pai esqueceu Gênesis 1. Vejamos o conteúdo desse salmo. O primeiro versículo diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Todos aqueles que são inspirados pelo Espírito Santo pronunciarão tais palavras: quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Apesar de algumas pessoas caluniarem e rejeitarem o nome do Senhor, ainda o salmista proclamava em alta voz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ele não disse: teu nome é muito magnífico. Muito magnífico não tem o mesmo significado de quão magnífico. Muito magnífico significa que eu, o salmista, ainda posso descrever a magnitude, enquanto quão magnífico significa que eu posso escrever salmos, mas não tenho palavras para expressar nem sei quão magnífico é o nome do Senhor. Então, posso apenas dizer: o Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E não somente seu nome é magnífico, mas é magnífico em toda a terra. A expressão, em toda a terra, aqui é a mesma em Gênesis 1:26. Se conhecermos o plano de Deus, toda vez que lemos a palavra homem ou a palavra terra, nosso coração pulará dentro de nós. O versículo 2 continua: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Pequeninos e crianças de peito aqui se referem ao homem, e a ênfase nesse versículo está sobre o fato de Deus usar o homem para lidar com o inimigo. O Senhor Jesus citou esse versículo em Mateus 21:16, da boca de pequeninos e crianças de peito aperfeiçoaste louvor. Essas palavras significam que mesmo que o inimigo faça tudo o que puder, não é necessário que o próprio Deus lide com ele, Deus usará pequeninos e crianças de peito para isso. Que podem fazer pequeninos e crianças de peito? É dito aqui que da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. O desejo de Deus é obter homens capazes de louvar, os que conseguem louvar podem lidar com o inimigo. Do versículo 3 ao 8, o salmista diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres e o filho do homem, que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Se fossemos escrever esse salmo, talvez nesse ponto, acrescentássemos um parêntese: que lamentável esse homem ter caído e pecado e sido expulso do jardim do Éden. O homem não mais tem acesso a isso. Mas graças a Deus, no coração do salmista não houve tal pensamento. Na visão de Deus, a terra ainda pode ser restaurada, a posição dada ao homem por Deus ainda existe, seu comissionamento para o homem destruir a obra do diabo ainda permanece. Eis porque, começando do 3º versículo, o salmista narra novamente a mesma história, ignorando completamente o 3º capítulo de Gênesis. Essa é a característica notável do Salmo 8. O propósito de Deus para o homem é que ele domine. Acaso o homem é digno? Certamente não. Mas, uma vez que o propósito de Deus é que o homem domine, o homem certamente dominará. No versículo 9, o salmista novamente diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ele insiste em louvar, como se não soubesse da queda do homem. Embora Adão tivesse pecado e Eva também, ainda assim eles não podiam contrariar o plano de Deus. O homem pode cair e pecar, mas não pode derrotar a vontade de Deus. Mesmo após o homem ter caído, a vontade de Deus em relação a ele permaneceu a mesma. Deus ainda exige que o homem derrote o poder de Satanás. Ó! Que Deus imutável ele é! Seu modo é inalterável e completamente reto. Devemos perceber que Deus nunca pode ser derrotado.
No mundo, alguns recebem muitos golpes fortes, mas ninguém é como Deus, que tem sido diariamente atacado e recebido contínuos golpes. Ainda assim sua vontade nunca foi vencida. O que ele era antes da queda do homem, ele ainda o é após a queda e após o pecado ter entrado no mundo. Sua decisão tomada na antiguidade ainda é sua decisão hoje. Ele nunca mudou. Gênesis 1 fala da vontade de Deus na criação, o Salmo 8 fala da vontade de Deus após a queda do homem e Hebreus 2 fala da vontade de Deus na redenção. Agora leiamos Hebreus 2. Veremos que, na vitória da redenção, Deus ainda deseja que o homem obtenha autoridade e então lide com Satanás. Do versículo 5 ao 8a, o escritor diz: Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: Que é o homem, que dele te lembres? Ou o filho do homem, que o visites? Fizeste-o, por um pouco, menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés, citado de Salmos 8. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Todas as coisas devem estar sujeitas ao homem, Deus propôs isso desde o princípio. Mas isso ainda não ocorreu. O escritor continua: Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Versículos 8b a 9. Jesus é a pessoa que se ajusta à presente situação aqui. Salmos 8 diz que Deus fez o homem por um pouco menor que os anjos, mas aqui o apóstolo mudou a palavra homem para Jesus. Ele nos explicou que o homem refere-se a Jesus, foi Jesus que se tornou um pouco menor que os anjos. A redenção do homem é por meio dele. Deus tinha originalmente proposto que o homem fosse um pouco menor que os anjos e fosse coroado e dominasse toda a criação. Ele pretendia que o homem exercesse autoridade em seu lugar para expulsar seu inimigo da terra e do céu que está relacionado com a terra. Ele queria que o homem destruísse o poder de Satanás. Mas o homem caiu e não ocupou seu lugar para dominar. Portanto, o Senhor Jesus veio e tomou sobre si um corpo de carne e sangue. Ele se tornou o último Adão. 1 Coríntios 15:45. A última parte do versículo 9 diz: Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Todo homem, de acordo com o grego, pode ser traduzido por todas as coisas. O nascimento do Senhor Jesus, o seu viver humano, assim como a sua redenção mostram-nos que sua obra redentora não é somente para o homem, mas para as coisas criadas. Toda a criação, exceto os anjos, está incluída. O Senhor Jesus apresentou-se em duas posições. Para Deus, ele era aquele homem no princípio, o homem que Deus designara primeiro, e para o homem ele é o Salvador. No princípio, Deus designou o homem para dominar e derrotar Satanás. O Senhor Jesus é esse homem, e esse homem agora está no trono. Aleluia! Tal homem derrotou o poder de Satanás. Ele é o homem que Deus quer e deseja obter. Em seu outro aspecto, ele é um homem relacionado a nós, ele é nosso Salvador, aquele que tratou o problema do pecado em nosso lugar. Pecamos e caímos e Deus fez com que ele fosse propiciação por nós. Além do mais, ele não apenas se tornou a propiciação por nós, mas também julgou todas as criaturas. Isso é provado pelo rasgar do véu no santo lugar. Hebreus 10 nos diz que o véu no lugar santo representava o corpo do Senhor Jesus. Sobre o véu estavam bordados querubins que representam as coisas criadas, portanto, o corpo do Senhor Jesus incluiu as coisas criadas. Na época da morte do Senhor, o véu foi rasgado em dois, de alto a baixo, e, como resultado, os querubins bordados sobre ele foram simultaneamente rasgados. Isso nos revela que a morte do Senhor Jesus incluiu o julgamento de todas as criaturas. Ele não somente provou a morte por todo homem, mas também por todas as coisas. O versículo 10 continua: Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Todas as coisas são para ele e mediante ele, todas as coisas são para ele e por ele. Ser para ele indica a finalidade e ser mediante ele indica o meio. Louvado seja Deus, ele não mudou o seu propósito desde a criação. O que Deus ordenou na criação,
Ele ordenou após a queda do homem, e na redenção seu propósito permanece o mesmo. Deus não mudou seu propósito por causa da queda do homem. Louvado seja Deus, Ele está conduzindo muitos filhos à glória. Ele está glorificando muitos filhos. Ele resolveu ganhar um grupo de novos homens que tenham a semelhança e a imagem de seu Filho. Desde que o Senhor Jesus é o homem representativo, como Ele é, os demais serão também, e eles entrarão com Ele na glória. Como isso será cumprido? O versículo 11 diz, pois, tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Quem santifica? É o Senhor Jesus. Quem é santificado? Nós o somos. Podemos então ler o versículo desse modo, pois tanto Jesus que santifica como nós que somos santificados, todos provimos de um. O Senhor Jesus e todos nós nascemos do mesmo Pai, originamo-nos da mesma fonte e temos a mesma vida. Temos o mesmo Espírito habitando interiormente e o mesmo Deus, que é nosso Senhor e Pai. Por isso é que Ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. A palavra, Ele aqui se refere ao nosso Senhor Jesus e lhes, a nós. Ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, Ele pertence ao Pai e nós também. Somos os muitos filhos de Deus, o que resultará, por fim, em sermos conduzidos por Deus à glória. A redenção não mudou o propósito de Deus, pelo contrário, ela cumpriu o propósito que não foi cumprido na criação. O propósito original de Deus era que o homem tivesse domínio especificamente sobre a terra, mas o homem lamentavelmente caiu. No entanto, todas as coisas não findaram por causa da queda do homem. O que Deus não obteve do primeiro homem, Adão, Ele obterá do segundo homem, Cristo. Porque Deus ordenou que o homem reinasse e restaurasse a terra, e determinou que a criatura humana destruiria Satanás, houve o memorável nascimento em Belém. Eis porque o Senhor Jesus veio tornar-se homem. Ele o fez propositadamente, se tornou um verdadeiro homem. Vemos que o primeiro homem não cumpriu o propósito de Deus, mas pecou e caiu. Ele não apenas falhou em restaurar a terra, mas ele mesmo foi capturado por Satanás. Ele não somente falhou em reinar, mas ele próprio foi subjugado pelo poder de Satanás. Gênesis 2 diz que o homem foi feito do pó e Gênesis 3 mostra que o pó seria a comida da serpente. Isso significa que o homem caído se tornou o alimento de Satanás. O homem não mais poderia lidar com Satanás, ele estava acabado. Que então poderia ser feito? Será que Deus nunca mais poderia alcançar seu propósito eterno, não mais poderia obter o que desejava? Acaso Deus nunca poderia restaurar a terra? Não. Ele enviou seu Filho para tornar-se homem. O Senhor Jesus é verdadeiramente Deus, mas também é verdadeiramente homem. Em todo o mundo há finalmente um homem que escolhe Deus, uma pessoa que pode dizer, o príncipe do mundo nada tem em mim. Em outras palavras, no Senhor Jesus não há sequer vestígio do príncipe deste mundo. Devemos perceber atentamente que o Senhor Jesus veio ao mundo não para ser Deus, mas para ser homem. O que Deus precisava era um homem. Se o próprio Deus fosse lidar com Satanás, seria muito fácil, num momento, Satanás cairia. Mas Deus não faria isso por si mesmo. Ele queria que um homem lidasse com Satanás, ele pretendia que a criatura lidasse com a criatura. Quando o Senhor Jesus se tornou um homem, ele foi tentado como homem e passou por todas as experiências humanas. Hoje, tal pessoa ascendeu ao céu e está assentada à direita de Deus. Esse homem está glorificado. Hebreus 2 nos mostra que ele não veio para receber glória como Deus, mas como homem. Não queremos dizer com isso que ele não teve a glória de Deus, e sim, que Hebreus 2 não se refere à glória que ele possuía como Deus. Foi o mesmo Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos pelo sofrimento da morte, que foi coroado com glória e honra. Nosso Senhor ascendeu como homem. Hoje, como homem, ele entrou nos céus. No futuro, haverá muitos homens que entrarão lá. Hoje, um homem está assentado no trono. Um dia, haverá muitos homens assentados no trono. Isso é garantido. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, Ele dispensou sua vida a nós. Quando cremos nele, recebemos sua vida. Todos nos tornamos filhos de Deus e assim pertencemos a Ele. É por termos essa vida em nosso interior que como homens podemos ser comissionados por Deus para cumprir seu propósito. Por essa razão, disse que Ele introduzirá muitos filhos na glória.
Reinar é ser glorificado e ser glorificado é reinar. Quando os muitos filhos tiverem obtido autoridade e restaurado a terra, eles serão triunfantemente introduzidos na glória. Nunca devemos presumir que o propósito de Deus é meramente salvar-nos do inferno para desfrutar as bênçãos do céu. Devemos lembrar-nos que Deus pretende que o homem suceda seu filho no exercício de sua autoridade na terra. Deus quer cumprir algo, mas não o fará por si mesmo, Ele quer que nós o façamos. Quando tivermos feito, Ele terá atingido seu propósito. Deus deseja obter um grupo de homens que farão a sua obra aqui na terra, para Ele reinar na terra por meio do homem. O relacionamento entre a redenção e a criação. Precisamos notar a relação entre a redenção e a criação. De maneira nenhuma devemos considerar que a Bíblia nada mais fala além de redenção. Graças a Deus que além da redenção há também a criação. O desejo do coração de Deus é expresso na criação. A meta, o plano e a predestinação de Deus foram todos conhecidos em sua criação. A criação revela o propósito eterno de Deus, ela nos mostra o que Deus realmente quer. A posição da redenção não pode ser mais elevada que a da criação. Que é a redenção? É o que recupera o que Deus não obteve por meio da criação. A redenção não nos traz algo novo, ela apenas nos restitui o que já é nosso. Deus por meio da redenção atinge seu propósito na criação. Redimir significa restaurar e recuperar, criar significa determinar e iniciar. Redenção é algo posterior, para que o propósito de Deus fosse cumprido. Que os filhos do Senhor não desprezem a criação, pensando que a redenção é tudo. A redenção está relacionada conosco, ela nos beneficia por salvar-nos e levar-nos à vida eterna. Mas a criação está relacionada com Deus e sua obra. Nosso relacionamento com a redenção é para o benefício do homem, e nosso relacionamento com a criação é para a economia de Deus. Que Deus faça algo novo na terra, para que o homem não apenas dê ênfase ao Evangelho, mas vá além e cuide da obra de Deus, dos assuntos de Deus, do plano de Deus. Se não somos cristãos, isso não nos diz respeito. Mas, uma vez que nos tornamos cristãos, não mais vivemos apenas para receber o benefício da redenção, mas também para alcançar o propósito de Deus na criação. Sem a redenção, nunca poderíamos estar relacionados com Deus. Mas, uma vez que fomos salvos, precisamos oferecer-nos a Deus para atingir a meta para a qual Ele se fez homem. Prestar atenção somente ao Evangelho é apenas metade do problema. Deus exige a outra metade, que o homem reine por ele sobre a terra e não permita que Satanás permaneça aqui por mais tempo. Essa metade é também exigida da Igreja. Hebreus 2 nos mostra que a redenção não é apenas para o perdão dos pecados, para que o homem seja salvo, mas é para restaurar o homem de volta ao propósito da criação. A redenção é comparada a um vale entre dois picos. Enquanto alguém desce de um pico e caminha para subir o outro, ele encontra a redenção na parte mais baixa do vale. Redimir simplesmente significa impedir o homem de cair ainda mais e levantá-lo. Por um lado, a vontade de Deus é eterna e reta, sem qualquer declive, para que o propósito da criação seja alcançado. Mas, por outro, algo aconteceu. O homem caiu, o homem separou-se de Deus e a distância entre ele e o propósito eterno de Deus se tornou cada vez maior. A vontade de Deus de eternidade a eternidade é uma linha reta, mas desde a sua queda, o homem não tem sido capaz de alcançá-la. Graças a Deus, há um remédio chamado redenção. Quando a redenção veio, o homem não precisou mais descer. Após a redenção, o homem mudou e começou a subir. Enquanto o homem continua subindo, virá o dia em que ele novamente tocará esta linha reta. O dia em que a linha for alcançada é o dia em que o reino virá. Graças a Deus que temos a redenção. Fora dela afundaríamos mais e mais, seríamos sufocados por Satanás até que não mais houvesse maneira de nos reerguer. Louvado seja Deus, a redenção levou-nos de volta ao propósito eterno de Deus. O que Deus não obteve na criação e o que o homem perdeu na queda são completamente recuperados na redenção. Precisamos pedir a Deus que nos abra os olhos para ver o que Ele tem feito para que nosso viver e obra tenham uma verdadeira virada. Se toda a nossa obra é apenas para salvar os outros, ainda somos um fracasso, não podemos satisfazer o coração de Deus. Tanto a redenção como a criação visam obter a glória e a vitória sobre todo o poder do diabo.
Vamos proclamar o amor de Deus e a sua autoridade ao ver o pecado e a queda do homem, mas ao mesmo tempo, devemos exercitar a autoridade espiritual para derrotar o poder do diabo. O comissionamento da Igreja é duplo: testificar a salvação de Cristo e testificar o triunfo de Cristo. Por um lado, a Igreja é para benefício do homem, e por outro, é para fazer com que Satanás sofra prejuízo. Extraído do livro A Igreja Gloriosa Vatmanei. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.